Olá, paz de Cristo, paz do amado Jesus, que morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou ao terceiro dia, está vivo para todos sempre. Quero compartilhar de uma palavra de Deus com você neste momento. Está no livro de João, capítulo 12, e o versículo de número 6, diz assim a santa palavra do nosso Deus. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Está falando de Judas essa passagem. Judas revela o seu coração nessa passagem. É o tema dessa mensagem. Judas revela o seu coração. Precisamos estar atento às pessoas que estão ao nosso redor e o que sai de seus lábios, porque muitas vezes Deus nos permite conhecer melhor as pessoas pelo que sai de seus lábios. As pessoas se revelam pelo que sai de sua boca, porque a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Então, Judas aqui nesse versículo, ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Está falando da passagem de Maria quando unge com unguento os pés de Jesus. E Judas reage dizendo que ela poderia ter repartido com os pobres, mas a Bíblia mostra outro ângulo, que ele estava revelando o seu coração perverso, cruel, de traidor, de ladrão e de quem já estava com Cristo, mas desviado. Isso está cheio ao nosso redor, porque aquele dinheiro que valia aquele óleo era equivalente a 300 dias de trabalho de um trabalhador. Então era um óleo valoroso, ou seja, se você ganha, se o dia do trabalho de um servente é R$80, aquele óleo então valeria R$24.000. Era um óleo valoroso, mas ela decidiu ofertar ao Senhor de todo o seu coração, e a sua oferta foi aceita. E Judas, que já estava desviado, queria impedi-la de fazer aquele gesto, além de ser um ato de gratidão do seu coração, ela estava sendo usada para preparar o Senhor para a morte. Pouco antes de Judas traí-lo, aconteceu um fato marcante, que é o versículo que nós acabamos de ler. A notoriedade de Jesus estava incontrolável. A notoriedade do Mestre Jesus já estava extravasando todas as fronteiras. Aleluia! E vai continuar pulando todas as fronteiras. O amor de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, a salvação de Deus, a misericórdia de Deus. Abacuque chega a dizer que toda a terra se encherá da glória do Senhor. Teirabaceia, canta labachori alabaia. Mas em vez de fazer reuniões políticas ou erguer um grande palco para novos e vibrantes discursos, o mestre se encontra na casa de um homem famoso por suas chagas. Simão leproso. Simão leproso.
Em vez de Jesus estar curtindo a vaidade do seu momento, ele estava agora na casa de um leproso chamado Simão. Eu me empolgo e me emociono com as revelações da palavra. Provavelmente somente os cães entravam na casa e eram seus amigos, até porque leproso, ninguém se aproximava de leproso. Sacerdote não podia se aproximar de leproso. Leproso não podia viver nem na sociedade. Eles tinham que viver nos desertos afastados. E ainda quando alguém, um transeunte, vinha passando, ele tinha que gritar: leproso, 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 para a pessoa passar bem longe dele. Mas Jesus, com toda a fama, com toda a notoriedade, estava na casa de um leproso. Irmão, que lição para nós, que lição para nós. Simão estava radiante porque encontrara em Jesus um outro amigo, um amigo que o amou, que o abençoou, que o tocou, que aproximou-se dele. O homem mais famoso de Israel o privilegiava com sua amizade. Esse é o nosso Jesus. Te canta lá mais. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Esse é o nosso Jesus, querido. Judas, o discípulo, já não tolerava mais a humildade de Jesus. Andava com ele, vivia com ele, era o tesoureiro dele, mas não suportava mais a humildade de Jesus. Mas entrou lá com os demais discípulos e outras pessoas. Ele entrou lá também por causa de Jesus. O ambiente não era recomendado para pessoas ambiciosas como Judas. O ambiente de Deus, da igreja de Deus, do verdadeiro evangelho de Deus, não é um ambiente para pessoas ambiciosas, carnalmente, materialmente, fisicamente. Se tem espaço para pessoas ambiciosas espiritualmente com humildade, olha lá. Ralabaxeia, canta labassura balabai. Que ganho alguém teria por assentar-se à mesa com um homem socialmente rejeitado? Porque Simão era leproso e Jesus entra na sua casa. Que interessante! Aleluia! Foi nessa casa que Judas manifestou pela primeira vez o seu coração. Foi nessa casa, com Jesus, que ele revelou o seu coração pela primeira vez. O seu coração ambicioso, carnal, foi revelado. Ganancioso foi revelado nessa passagem bíblica. Havia uma mulher de nome Maria. Maria era irmã de Lázaro. E ela amava Jesus profundamente. E percebeu mais do que os outros discípulos que ele estava vivendo seus últimos momentos. Aquela mulher foi sensível ao ponto de perceber que Jesus estava vivendo seus últimos momentos na terra, como homem. O que os discípulos não percebeu, aquela mulher percebeu. É por isso que precisamos estar cercado de pessoas espirituais ao nosso redor, para nos ajudar e sermos humildes, porque tem coisas que não vamos conseguir perceber, mas se tivermos cercados e rodeados de pessoas espirituais, elas vão perceber e nos alertar. Seja sensível
à vida espiritual, ao tempo de Deus. Essa mulher foi extremamente sensível. O que os discípulos não percebeu, ela percebeu que eram os últimos momentos de Jesus na terra. Era difícil acreditar que Jesus morreria, mas era a vontade do Pai. Seu coração estava partido, então ela pegou o que tinha de mais precioso, um vaso de alabastro, contendo um perfume caríssimo, quebrou e ungiu os pés de Jesus, enxugando com seus cabelos. Como eu disse no começo, esse óleo valia 300 dias de trabalho de um trabalhador normal. E ela, percebendo os últimos momentos de Jesus, ela oferece por voluntariedade, por gratidão, aquilo que era de mais precioso que ela tinha aos pés de Jesus, e o adora. Além de ser grato, ela o adora, ela o glorifica, ela o exalta. Porém, ela faz isso de coração. Maria desejava que Jesus exaltasse o perfume do seu amor. Alamande canta labacheia. Aonde Jesus está, se exala o perfume da vida, o perfume do perdão, da misericórdia, da graça, da reconciliação, da salvação, o perfume da paz. Glória a Jesus eternamente, aleluia, glória a Deus para sempre. Alabashuri alabás. Judas, porém, observou a cena. Ao invés de glorificar a Deus, ao invés de se render também por completo como aquela mulher, ele condenou publicamente a sua atitude. Ele condenou a atitude daquela mulher. Em vez de glorificar, ele condenou. Era muito dinheiro para ser desperdiçado, como eu disse no princípio, mostrando ética e aparente espiritualidade. Está cheio de gente ao nosso redor assim, até obreiros, que tem uma aparente ética e aparente espiritualidade, como Judas aqui. Disse que o perfume deveria ter sido vendido e o dinheiro entregue aos pobres, e mentiroso, hipócrita, falso, porque a própria Bíblia o desmascara no versículo 6. Ora, Judas disse isso não pelo cuidado que tivesse com os pobres, mas porque era ladrão, ganancioso, ambicioso, e estava pensando só nele. Ele que tinha a bolsa da tesouraria, não queria repartir com o pobre nada, queria ajudar pobre coisa nenhuma, e está cheio de gente ao nosso redor assim, infelizmente, tristemente. Mas aqui Judas revela seu coração, e Jesus percebe tudo, capta tudo. Jesus vê tudo. Ele vê você por fora e ele vê você por dentro. Ele me conhece por fora, ele me conhece por dentro. Ele conhece o meu assentar, o meu levantar. Antes que uma palavra é pronunciada, ele já sabe a intenção dela no meu coração. Não tem como escapar nada dele, nada. Alabassori alabai. Sua reação era um teatro, a reação de Judas era um teatro. E tem pessoas artistas em nosso meio, cheio de obreiros artistas, cheio de membros artistas, hipócritas, falsos, fariseus, está cheio.
Mas Jesus está vendo tudo. Jesus está contemplando tudo. Ele conhece os verdadeiros e o falso. Ele conhece o joio e o trigo. Graças a Deus que Ele conhece quem é verdadeiro e quem não é. Ele já roubava dinheiro das ofertas destinadas ao sustento da pequena comitiva de Jesus. Judas já roubava. A Bíblia diz que ele era ladrão de dízimos e ofertas. As mulheres são mais espontâneas, solícitas, gentis e dóceis que os homens em certos sentidos. Elas se doam mais. Elas se entregam mais, protegem e se preocupam mais com os outros do que os homens. A gente percebe isso nas mulheres. Por isso, segundo as estatísticas da psiquiatria, elas se expõem mais e adoecem mais que os homens. Por causa disso. Amam mais, se doam mais, protegem mais, fazem tudo mais. Por isso, segundo a psiquiatria, elas se expõem mais e adoecem mais do que os homens. Maria amava intensamente Jesus. Decanta lá baixeia. Erimiquita lá basura balabaia. Que você possa amar Jesus intensamente e não ser um artista, um amor fingido, hipócrita. Espírito Santo possa me ajudar a amar a Jesus intensamente, de toda a minha alma, de todo o meu coração, porque Jesus merece ser amado, Ele é digno de ser amado. Você não pode ser um artista do púlpito, você não pode ser um artista do evangelho, você não pode ser um artista da igreja. Você tem que ser verdadeiro, porque Jesus é verdadeiro, Ele te ama de verdade, Ele te ama verdadeiramente. Tanto que te ama e me ama, que deu a vida na cruz por nós, para nos salvar. Não pensou em si, Maria não pensou em si. Tem gente que só pensa nele, só pensa no seu bem-estar, só pensa no seu nariz, só pensa na sua casa, só pensa no seu proveito. Muda, meu irmão, passe a pensar no próximo também. Maria não pensou em si, pensou na dor do Mestre, no seu sacrifício. Cometeu um ato ilógico, um ato que só o amor pode explicar. Ela ofertou tudo, as suas reservas, todas. E outra coisa grave, segundo o Talmud, ela não podia fazer aquilo, enxugar os seus pés com o cabelo. Porque segundo o Talmud, a escola de Heliel, a mulher não podia desatar o cabelo. O ato de desatar o cabelo era um ato de entrega. Ela só podia fazer isso no seu quarto para o seu marido. Uma mulher desatar o cabelo publicamente era considerado um ato libidinoso. Era a mesma coisa que uma mulher expor seus seios para a sociedade. Era um escândalo. E ela só poderia desatar o cabelo para o seu marido no seu quarto particular. Era uma entrega para o resto da vida ao seu marido. Então, quando ela desata o cabelo, ela solta o cabelo publicamente, que era condenado pelo Talmud, pela escola de Heliel principalmente, ela comete publicamente um ato libidinoso diante da lei. Ou seja, ela não só sacrifica aquele perfume caríssimo, as suas reservas financeiras, como ela sacrifica a sua própria vida, ali desatando os seus cabelos. Ela sacrifica a própria vida por Cristo ali. Que forte, que revelação. Alabaxeia. Você tem sacrificado a sua vida por Jesus? Você tem sacrificado a sua vida por Deus e por amor a Deus?
Pense nisso. Alamande candalabachuri elabas. Teramanderiba seribi canta lamas. Glória anderaba surabalas. Glória a Deus. Ela cometeu um ato que só o amor pode explicar, mais nada. Ela sacrificou a própria vida dela. Ela recordou que Jesus fizera por todos os abatidos. Viu mãe saindo do caos da tristeza para um oásis de alegria. Presenciou paralítico saltando como criança, cego enxergando, mudo falando, surdos ouvindo pelo amor, pela graça, pela misericórdia de Jesus. Ela contemplou leprosos sendo curados. Inclusive nessa ocasião aqui de João 12, Jesus estava na casa de Simão leproso. Leprosos, ela contemplou leprosos estourando a bolha da solidão, porque viviam em solidão, ninguém podia visitá-los. Ela testemunhou os aprisionados pelo medo voltarem novamente a sorrir. Então comprou um perfume, resultado da economia de uma vida inteira de muitos ali, e o derramou sobre os pés de Jesus. O perfume falaria mais do que as palavras. Que os meus atos, os seus atos, atitudes e comportamentos possa falar mais do que nossas palavras. Que o Espírito Santo nos ajude sobre isso. Para encerrar, amados, ao condenar Maria, Judas parecia estar preocupado com os pobres. Só parecia, porque era um teatro, era mentira, era hipocrisia, era ladrão. A própria Bíblia diz isso. Que triste. Seu discurso traía seu coração. Dias mais tarde entregou Jesus por 30 moedas de prata. Em Mateus capítulo 26, versículo 14. Logo depois, alguns dias, ele entrega Jesus por 30 moedas de prata. Chega o ápice da revelação do seu coração ganancioso, perverso, cruel, mau, traidor, ladrão. O preço da traição foi cerca de 2 a 3 vezes menor do que o perfume de Maria que ele estava reclamando. O preço da traição foi o preço de um escravo. Jesus foi traído por Judas pelo preço de um escravo daquela época. O homem que dividiu a história foi traído pelo preço de um escravo. Aleluia. Ele sempre foi um servo. Agora, na sua morte, assumiria o status que sempre quis, um escravo da humanidade. Porque Judas o traiu por preço tão baixo. Por que Judas o traiu por um preço tão baixo? Porque não planejou sua traição. Ele o traiu na última hora, em meio à grande perturbação, embora meses já estivesse em conflito. E pagou um preço alto com a própria vida. Suicidou-se e foi para o inferno. O que tem no seu coração, meu irmão? Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de você, de mim, e nos ajude a ser fiel ao Mestre, até o ponto de sacrificar nossa própria vida. Não seja
um artista de Deus. Não seja um artista do púlpito. Não seja um artista da igreja.